Nascido na cidade de Guarujá, Yuri Andrade, diretor-presidente do Grupo Eternit, tem 44 anos, casado com Cristiane e pai de João Pedro, de 5 anos, e Ana Luísa, de 3 anos. É empresário hoje no setor da navegação. É diretor-presidente do Grupo Eternit, com as empresas Eternit Global Logística e Brasa Global Logística. Iniciou a carreira no setor marítimo em 1988, na empresa Transcar, na cidade de Santos, onde trabalhou por 8 anos. De 1996 a 2006, atuou na Ivaran Lines, que tornou o Americana Ships, CP Ships e, finalmente, o armador Hapag-Lloyd. Iniciando sua carreira como visitador de navios e encerrando como gerente de atendimento ao cliente no Brasil. Em 2006, foi convidado para montar o escritório da NOK na cidade de Santos, atuando como segundo gerente. Em 2007, foi contratado pela empresa Eudimarco para desenvolver um projeto comercial no terminal Redex, hoje um dos principais terminais alfandegados no Porto de Santos. Iniciou na Eudimarco como gerente e, após 7 meses, assumiu o cargo de diretor. Em junho de 2008, fundou a empresa Eternit Global Logística, especializada no atendimento de cargas destinadas para exportação. Em 2010, criou a empresa Brasa Global Logística, focada na logística de importação e pertencente ao Grupo Eternit. Yuri, durante 20 anos, você trabalhou no setor da navegação, no setor privado, como funcionário. Como é que foi essa decisão de você seguir com um negócio próprio, montar um próprio negócio? Conta pra gente um pouco como é que foi essa decisão que você tomou na sua vida, porque você mudou radicalmente. Você saiu de funcionário, de diretores, para de repente agora seguir com o seu negócio próprio. Daniel, na realidade foi um divisor de águas na minha vida. O ano de 2008, todos acompanharam o que aconteceu no mundo, com a crise global. A crise dos Estados Unidos, né? Deu início nos Estados Unidos. E isso, muita gente, muitas empresas sofreram com esse impacto da crise, apesar que aqui no Brasil nós podemos até considerar, como o ex-presidente Lula disse, foi só uma marola, mas sem sombra de dúvidas essa marola ela acabou afetando a movimentação de cargas, os fretes para os armadores foi muito complicado, continua sendo hoje, até hoje os armadores sentem os reflexos da primeira crise, né? Temos agora a crise na Europa, mas isso não foi um fator desmotivador para que eu pudesse colocar em prática um sonho de 20 anos após trabalhando, né, como executivo. Iniciei a minha carreira, você contou toda a nossa trajetória aí, profissional, mas fato é que montar o teu próprio negócio é um desafio, sempre é um desafio, principalmente no momento de crise, onde muitas vezes as pessoas falam: puxa, você vai montar um negócio agora? Enquanto todos estão recuando, enquanto todos estão aguardando um pouco para ver o que o mercado vai acontecer, de repente você decide avançar. Isso foi ousado, né? Eu acho que você precisa, eu sempre fui, mas essa dose de ousadia eu acho que nós temos que ter como empresários, né, Daniel? E isso realmente estava bem aguçado na minha vida e eu montei a empresa mesmo com algumas falas contrárias, que não era o momento certo. Porque até mesmo eu sabia, Daniel, que a crise ela nunca é linear, você não fica na crise para todo sempre, né? É como um deserto. O deserto ele não pode ser a tua moradia, mas você passar pelo deserto, cruzar o deserto, faz parte, né, da vida. E eu sabia que esse momento era um momento único, que se nós aplicássemos tudo aquilo que a gente aprendeu durante esses anos todos, né, de experiência, trabalhando sério, que nós conseguiríamos colocar a empresa realmente numa situação de destaque que hoje a gente, né, se encontra. Faz 4 anos que você tomou essa decisão, 2008. Como é que tem sido esses 4 anos? Nós chegamos hoje em 2012 e posso dizer que deu certo a decisão pela projeção que você tem tido no mercado. Mas como é que foi esses teus 4 anos, esses primeiros 4 anos aí, trabalhando como no negócio próprio? Olha, Daniel, é um trabalho árduo,
bastante trabalho, bastante dedicação, muito empenho para você conquistar a confiança dos clientes, dos parceiros. O início de qualquer negócio, com certeza, é difícil, não é fácil, não é? Tanto que eu não aconselho, se a pessoa não tiver aquele feeling, aquele termômetro de falar, puxa, é o momento, mas se aventurar, né? Porque às vezes a pessoa está bem colocada, bem posicionada, está trabalhando, tem o seu salário, tem o seu ganha-pão de cada dia, e a pessoa de repente se aventura. Vou ver o que vai dar. Eu acho que isso daí não é prudente. Mas se você, no meu caso, eu já tinha 20 anos, né, Daniel? Eu comecei minha vida como office boy, como foi dito. E para você ter uma ideia, sem uma formação, né? Não sei falar um segundo idioma. E tudo isso veio com os anos, vieram com os anos. A formação, a pós-graduação, os idiomas, que hoje, graças a Deus, eu posso falar. Tudo isso foram etapas que foram sendo vencidas, né? Paulatinamente, aí, com trabalho, com dedicação, com erros, acertos, né? Contei, obviamente, com a ajuda de muitas pessoas, inclusive eu agradeço as pessoas que estão me assistindo nesse momento, né? Que fizeram parte de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, desse meu crescimento profissional. Agradeço cada um de coração. Mas fato é que nós temos que decidir, né? Você, Daniel, na vida, hoje sou casado, você tem que decidir. Eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom profissional, eu vou ser um bom empresário. São decisões que nós Os negócios é a mesma coisa, são as próprias decisões. Os negócios é a mesma coisa. E desde o início nós tivemos uma preocupação de 2 pontos. Atender bem os clientes, ser correto com os clientes e com os parceiros. Sempre respeitando, seguindo uma linha de crescimento. Não visando hoje um crescimento de 1, 2 anos, mas sempre o que vem pela frente. E vem muita coisa boa pela frente, né, Daniel? Sim. Você fala de parcerias, né? Você, nesses 4 anos, firmou muitas parcerias internacionais, né? Você fez algumas viagens para o exterior. O que representou isso para a empresa Eternity, que trabalha no comércio exterior, né? O que representou isso para efeitos de escala, de novos negócios? Onde é que você foi? Conta para a gente um pouco essa experiência. Foi fundamental, Daniel. Quando eu montei a empresa, eu comecei a viajar para fora. Eu fui várias vezes para a Europa, fui para a Ásia, fui para Dubai, fui para os Estados Unidos buscando parceiros, negócios que operam com o Brasil. E graças a Deus nós somos muito bem sucedidos. Hoje nós temos várias trades que operam com a gente no exterior, né? Em vários países da Europa, dos Estados Unidos, enfim, da América do Sul. Hoje a gente tem condições de trabalhar com vários mercados, né? O mercado asiático, o mercado árabe, Europa, Estados Unidos. Agora, com a crise na Europa, deu realmente uma retraída. Sim, e o Brasil é o momento, né? O Brasil economicamente está muito bem, a expansão das coisas que estão acontecendo no Brasil, em várias atividades e principalmente no setor portuário. Nunca se falou tanto em infraestrutura, nunca se falou tanto em modernização dos portos, nunca se teve tantos congressos, tantas atividades, né, do como está tendo hoje no Brasil. Hoje nós no Porto de Santos participando aí de vários eventos que todos destinados à expansão, à ampliação, né, e à participação do setor privado nesse trabalho. No próximo bloco a gente volta com o Yuri Andrade, aqui diretamente do Clube 22, no Centro Histórico de Santos.
Voltamos ao programa Destaque Portuário, hoje entrevistando aqui, batendo um papo com o Yuri Andrade, diretor-presidente do Grupo Eternit. Yuri, com a sua experiência, fala um pouco sobre o Porto de Santos. O que você vê de necessidade logística? Quais são as estruturas que nós precisamos tomar para que o Porto continue nesse caminho de recorde em movimentação, mas ao mesmo tempo sabendo que precisa melhorar ante ao desempenho de tantos portos mundiais, precisa melhorar. Como é que é essa comparação que você faz entre o Porto de Santos e os portos mundiais? Daniel, o Porto de Santos, recentemente, nós tivemos a oportunidade de dar uma entrevista para a revista Porto S.A. Deixo um grande abraço aí para todos da Porto S.A. Por sinal, parabéns, uma entrevista de conteúdo, viu? Uma entrevista muito boa. Obrigado, Daniel. E o que acontece é o seguinte, nós padecemos com alguns erros, obviamente, do passado, né? Mas é o que eu sempre digo, seria injusto você condenar o passado, porque se hoje nós temos o que nós temos, pessoas trabalharam, pessoas se dedicaram, pessoas se profissionalizaram, fizeram o seu melhor, batalharam. Mas o importante hoje, Daniel, é pensar o que acontece atualmente no Porto de Santos e o que está sendo feito, né? A gente hoje tem uma movimentação de aproximadamente 2,8 milhões de TEUs anuais no Porto de Santos. E agora a criação dos 2 novos terminais, o Embraport, o BTP, a MESC, junto com a MSC. Esses 2 novos terminais vão dar também um novo impulso, né, na movimentação de cargas, dobrando basicamente um pouco mais que o dobro de movimentações de carga até agora, a Copa do Mundo de 2014. Então, as previsões são as melhores possíveis. E as ações, eu só posso falar para você que as ações têm sido aplicadas, né, tanto pelo governo federal, governo estadual, municipal, tem unido esforços, né? Aqui em Santos foi criada a Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos, à frente do secretário Sérgio Aquino. Sem sombra de dúvida, ele vem realizando um excelente trabalho na área portuária. Que a grande sacada dessa secretaria, pela gestão do Papa, foi trazer um cara da área, né? Foi trazer um profissional, um técnico, um gestor que conhece Porto, né? Exatamente. E isso aconteceu logo no primeiro governo do prefeito Papa, né? Com toda uma dedicação, sem sombra de dúvidas, o alinhamento com a CEP, com a Secretaria Especial de Portos, inicialmente à frente um brilhante ministro Pedro Brito e agora com o ministro Leônidas. Essa parceria tem dado um novo impulso, né, no Porto, com vários projetos de expansão. Essa área aqui, por exemplo, do Valongo, né, nós estamos aqui no Clube 22, a área do Valongo ela vai crescer muito, desenvolver, que aqui você tem o projeto de Barnabé Bagres, né? Então, você tem o Museu Pelé, você vai ter as 3 torres da Petrobras, estão sendo levantadas aqui do lado, com 6.100 funcionários, cada torre com 2.000 e 2.100 colaboradores. Você tem o Mergulhão, né, que projetado para essa área aqui de revitalização. Já está licitado, né? O Mergulhão já está licitado, empresa vencida, agora o mercado está na expectativa de quando vai iniciar, né? O Armazém 1 ao 8, a revitalização. Sim. Muita gente conhece, né? Porto Madeiro, com aquele porto antigo, revitalizado. Esse trabalho sendo feito é bonito de ver, né, Daniel? Sim. A gente vai ter aí os restaurantes, os escritórios, possivelmente a marina, atracando navios, expandindo, crescendo. Então o que a gente tem que fazer? Melhorar, buscar melhoria, aproveitar, né, muito esse momento. Se nós trabalhamos na crise, Daniel, no momento que aparentemente era um momento de dificuldade, né, porque o ser humano ele tem uma dificuldade de lidar com a diversidade. Sim.
não é? Isso é fato. Mas quando você supera a adversidade, supera as dificuldades, você também não pode estagnar, estacionar no momento que as coisas estão aí, né? Sim. Então a gente não para de pensar em crescimento, de expansão, de desenvolvimento. Se hoje você trabalha bem, mas você tem que procurar trabalhar melhor ainda, não é? Se hoje você fala um idioma, amanhã você fala inglês, você vai procurar aprender o espanhol. Ah, mas eu falo inglês, espanhol, você vai falar o mandarim, vai correr atrás do alemão, do francês, enfim, de outros idiomas. Essa qualificação é extremamente importante, né? Ela não é sazonal, ela é periódica, ela é constante. Não dá para parar, né? Não dá para parar. Né? Se você se formou, me formei em administração com ênfase em comércio exterior, mas você não pode parar por aí. Eu falei, puxa, vou buscar um MBA em logística. Sim. Aí você vai atrás do MBA. Depois você já pensa num outro curso, no mestrado, no doutorado. Então você, jovem, né, que nos assiste, se eu pudesse dar um conselho, você está na melhor área. Vai se preparar. De atuação, se prepara. Vai ter muita oportunidade, não é? O setor da educação está crescendo cada dia mais e mais. Não é? E eu acho que eu vou deixar esse trabalho da educação no próximo bloco, porque eu acredito muito as faculdades na cidade e no Brasil estão se projetando nesse sentido, e eu quero falar um pouco sobre qualificação profissional, que isso está um pouco deficiente no mercado, concorda? Concordo. Realmente a gente precisa ter uma atenção especial sobre isso. No próximo bloco a gente volta com o Yuri Andrade, aqui diretamente do Clube 22, no Centro Histórico de Santos. Voltamos ao programa Destaque Portuário, aqui diretamente do Clube 22, com Yuri Andrade, diretor-presidente do Grupo Eternity, um amigo. E a gente, no último bloco, estávamos falando sobre educação, sobre qualificação de profissionais. Yuri, eu tenho tido o privilégio de dar aulas na Unip, no curso de gestão portuária, e tenho o privilégio de dar aula na Unisantos na especialização de Direito Marítimo e Portuário. O que a gente tem visto são pessoas realmente com interesse de buscar a informação, de conhecer mais a informação. O público é um público mesclado, vem pessoas operadores do direito, pessoas do comércio exterior, mas a gente realmente percebe que no mercado existe essa qualificação, ela ainda está um pouco deficiente, né? Percebe-se até algumas empresas trazendo profissionais de fora para contratar. E você se especializou, você se qualificou, então fala um pouco para a gente dessa qualificação do setor da navegação. O que é que precisa, o que as pessoas precisam ter de atenção para isso? Porque não é só faculdade não, né? Acho que a prática, o operacional, ela é importante também, né? Com certeza, Daniel. Olha, Daniel, eu costumo dizer, eu comecei a minha vida trabalhando aos 8 anos de idade. Já vendi jornal na praia, com 8 anos de idade. Vendo uma realidade de muita batalha difícil. Perdi meu pai aos 2 anos de idade. A mãe batalhou de todos os jeitos para poder criar, dar uma educação. Um dia eu já escrevi chave com X e falei Tauba. E hoje, graças a Deus, me formei, pós-graduei, falo alguns idiomas. Então, Daniel, isso tudo eu estou falando porque talvez você esteja me assistindo e fala, puxa, mas eu estou muito aquém da realidade, né? De uma conquista, isso é algo inatingível. Para mim, não pense assim. Eu lembro muito bem uma vez o presidente Lula inaugurando uma universidade em São Paulo. Ele citou ele falou, nós temos algo em comum, falou para o reitor.
O reitor vendia pipoca na porta da faculdade e o Lula vendia amendoim e eu vendia jornal. Então essa é a realidade, né, desse nosso Brasil, Daniel, de garra, né, um Brasil abençoado literalmente por Deus, um país de oportunidades, um país brilhante. Eu amo a nossa cidade, eu amo o nosso país, o nosso povo, a nossa gente. Então não se sinta inferior, não se sinta menor, pequeno, né, sem condições de alcançar. Você tem que acreditar. Puxa, mas eu vendo bala ali no... Você pode estar me assistindo e falar, eu vendo bala no semáforo. É um trabalho, é digno. Tudo aquilo que você fizer dignamente vale a pena. E não desista dos seus sonhos. Então você está falando de qualificação profissional, Daniel. Um trabalho fantástico. Francisco Nogueira, um grande amigo meu, presidente do Setaporte. Deixo um abraço carinhoso para você, Francisco Nogueira, e parabenizá-lo pelo excelente, pelo brilhante trabalho que você vem realizando no Setaporte. Eles têm os cursos gratuitos lá, né? É, a Fundação Setaporte. Fundação Setaporte. Fantástico, um trabalho brilhante. Colocando muitos profissionais no mercado. E é esse trabalho que o Chico vem realizando durante esses anos todos, não é? Que precisa ser feito por outras pessoas, outras associações, entidades, né? Iniciativa privada, para a gente lançar os melhores profissionais. Eu lembro muito bem do secretário Paulo Alexandre Barbosa. Eu tive assistindo uma palestra dele, excepcional. Ele é jovem, mas com muita propriedade. Ele mencionou a questão da qualificação profissional, do pré-sal, né? De tudo aquilo que está vindo para aí e dessa preparação, da importância de preparar, né? Para a gente ter pessoa da nossa terra, da nossa gente aqui, ocupando postos, posições estratégicas, não é? Não que eu acho que você tem que fechar a porta para aqueles que são melhores, aqueles que podem agregar, não, de hipótese alguma. Acolher outras nações, outras pessoas, dando oportunidade, essas pessoas também participando de posições estratégicas, mas isso não pode ficar só para o pessoal de fora, não é? Isso é nosso, Deus deu para a gente isso, Daniel, não é? Essa natureza, essa questão essa possibilidade de expandir, de crescer. Então, esse é o maior desafio do século, a preparação. Preparar as pessoas, os jovens, não é? Nós também que somos jovens, você é um pouco mais jovem que eu, mas a gente se preparar, ser um modelo, ser um espelho para essas pessoas que vêm pela frente, né? Vêm atrás. E que elas acreditem no crescimento do nosso país, que elas acreditem no crescimento do nosso porto, da nossa cidade, desenvolvimento, não é? E se você tem condições, você está me assistindo, você tem condições de investir em pessoas, invista, você não vai se arrepender, né? Seja socialmente, seja um investimento em associações, entidades, enfim, aquilo que já existe, invista, faça parte do crescimento. Eu digo, Daniel, você não... Eu penso muito na questão humana da coisa também, não é? Você não pode pensar só no retorno, mas a questão humana. A questão humana diz o seguinte: você pode ter um sucesso brilhante na tua carreira, na tua vida profissional, mas se você passar por esse mundo sem contribuir, sem agregar, sem ajudar pessoas semelhantes, eu creio que é questionável esse teu crescimento, esse teu desenvolvimento. Então eu tenho um prazer e com certeza, Daniel, estão nos meus sonhos, nos meus projetos de vida, como pessoa, como indivíduo, como ser humano, como santista, como brasileiro, de investir no material humano, que é o mais importante. Que é o que vai fazer a diferença. E que vai fazer a diferença, não é? Preparar. Então essa tua questão, essa tua pergunta aí foi super importante, estratégica. Parabéns pela pergunta. E é o nosso desafio. E todos nós como empresários, né? Todos os parceiros, os exportadores, os importadores, os despachantes, os operadores logísticos, os terminais, não é?
Agradeço muito a você, César Floriano, dono aí do Tecondi, né? Da Termares, da Eudimar, várias outras empresas, pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pela oportunidade que você me deu. Te agradeço muito. Legal, é importante a gente ver a história que nós criamos com as pessoas, né? Sabendo que o trabalho não é só trabalho, mas é relacionamento de pessoas, né? Para a gente encerrar, né? Estamos já chegando ao fim do nosso bate-papo aqui no Destaque Portuário, mas eu queria falar um pouco da tua viagem para a China. Você está indo para a China agora, logo depois da Feira Intermodal, agora em abril. O que você vai fazer na China? O que você vai trazer de lá? E eu já estou preparando um outro programa para você falar essa viagem, dessa experiência que você vai ter na China agora. Fala um pouco rapidinho para a gente sobre essa viagem. Eu tive a oportunidade de ir para a China em 2010, Daniel, e nós conseguimos assinar um contrato com um grande grupo e outros grupos nos procuraram, né? A gente tem alguns grupos que nos procuraram, que movimentam realmente muita carga e que não atuam hoje no Brasil, né? Então, a proposta é trazer essas empresas para atuarem no Brasil. Você vai ser a porta de entrada deles, então, aqui no Brasil? A porta de entrada, Daniel, para todos os portos no Brasil, principalmente o nosso Porto de Santos. Legal. Yuri, obrigado pela tua participação. Você está me devendo, então, mais uma entrevista agora, assim que você voltar da China. Eu quero conversar com você e agradeço a tua participação. O Yuri Andrade, presidente do Grupo Eternity, um amigo, um conselheiro, tem estado com a gente aí nesse início do programa Destaque Portuário, esse início de carreira, e obrigado por tudo aquilo que você tem representado na minha vida, viu, Yuri? Podemos dizer que Yuri Andrade é Destaque Portuário.